Deus, aleluia. Pode louvar ao Senhor, só Ele é digno de toda a glória, de toda a honra, de todo o poder, aleluias. Boa tarde, que a paz do Senhor esteja sobre o teu coração, que aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida, aquilo que Ele prometeu, aquilo que Ele te ensinou, que hoje seja o início de tudo, amém? Abre a tua Bíblia aí junto comigo em Marcos 4. Abra os teus ouvidos, aleluias. Meu Deus. Marcos 4. Nós iríamos ler do 13, mas nós vamos começar no 10. Só para eu lembrar vocês um pouquinho sobre a parábola, para a gente falar um pouquinho, e aí a gente vai a partir do 13, amém? Do 10. Então, Marcos 4, 10, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando ele ficou sozinho, os 12 e os outros que estavam ao seu redor lhe fizeram perguntas acerca das parábolas. E ele lhes disse: a vocês foi dado o mistério do reino de Deus, mas aos que estão fora tudo é dito por parábolas, a fim de que, ainda que vejam, não percebam, ainda que ouçam, não entendam, de outro modo poderiam converter-se e ser perdoados. Então Jesus lhes perguntou: vocês não entendem essa parábola? Como então compreenderão todas as outras? Já fica aí um pensar aí para nós. Se nós não compreendermos essa parábola hoje, como é que a gente vai compreender as outras coisas até chegar o dia que Jesus vai nos buscar? Como o Ronaldo falou, pode ser hoje. Se a gente não compreender essa palavra de hoje, como é que a gente vai compreender o restante? Então já fica com os ouvidos abertos aí, atentos. Como então compreenderão todas as outras? O semeador semeia a palavra. Algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada. Logo que a ouvem, Satanás vem e a retira a palavra nela semeada. Outras, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouve a palavra, que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Outros ainda, como a semente lançada em meio aos espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Outras pessoas são como semente lançada em boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão colheita de 30, 60 e até 100 por um. Coloca a tua mão sobre esta palavra. Paizinho, fala conosco, Pai. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti agora, Paizinho, para ouvir a Tua palavra, para entender aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Senhor, destrava os nossos ouvidos espirituais, destrava, Senhor, os nossos olhos espirituais, Pai, para que nós possamos enxergar o que o Senhor tem preparado, que nós não possamos sair deste lugar hoje da mesma forma, Pai, mas que nós possamos sair levando a Tua verdade, verdade essa que liberta, Paizinho. Senhor, fala conosco, Pai. Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça, que não seja o meu achar, mas seja a Tua verdade, a verdade que liberta, que transforma, que cura, Pai. Vem, Senhor. Tu tens liberdade neste lugar, Espírito Santo, Tu tens liberdade nesses 4 cantos, Tu tens liberdade em cada coração. Apenas o Senhor pode andar no coração do homem. Eu não posso, mas Tu podes. Então vem e que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus, amém. Glorifique ao Senhor, aleluias. Queridos, quando Jesus estava na terra, quando Ele estava aqui, o que Ele fazia o tempo todo? Ele ensinava. O tempo todo Ele estava ensinando. Por onde Ele passava, Ele estava ensinando aquilo que era a verdade, aquilo que era a palavra, aquilo que o Pai o enviou para vir e falar. O tempo todo Ele estava apresentando o quê? O reino de Deus a nós. É chegado o reino de Deus. O tempo todo Ele estava trazendo o reino de Deus. Se a gente for ler o capítulo 4 todinho, se a gente for ler, ele está falando do reino de Deus através de uma parábola, através do semear. Quando se semeia, o que acontece depois?
se colhe. Então, o tempo todo ele está falando nesse 4 aqui, sobre o reino de Deus comparado ao ato de semear. Então, a palavra está sendo semeada nesse momento aqui. Nesse momento, nós estamos semeando a palavra. Mas, não receberemos todos da mesma forma. Não serão todos edificados da mesma forma, não colherão da mesma forma. Por quê? Porque isso depende do ouvir. Isso vai depender de como nós ouvimos. Cada um de nós somos diferentes uns dos outros. Então, a forma como você ouve o que é semeado é o que vai fazer a diferença, é o que vai fazer você colher e entrar na terra prometida. Porque ouvimos cada um de uma forma diferente e isso faz a diferença de como nós vamos viver. Então, o título é: Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. O que nós precisamos aprender é ouvir. Verdadeiramente ouvir. Se você ler Marcos, eu li essa semana Marcos inteiro, então do 1 ao 16, o tempo todo ele fala assim: ouçam, ouçam. O tempo todo Jesus estava falando para nós assim: olha, se atente ao ouvir, se atente ao ato de ouvir. Por que será que Jesus falava o tempo todo? Se ele estava, onde ele estava, todo mundo estava ouvindo. Porque cada um ouvia com um propósito, cada um ouvia de uma forma, cada um ouvia com uma intenção. Então, por isso que ele ficava o tempo todo dizendo que a gente precisa ouvir. Porque a fé vem pelo ouvir a palavra. Se a fé vem pelo ouvir, quer dizer o seguinte: por que é que a gente ouve tanto, está na casa do Senhor há tanto tempo e muitas vezes a gente continua vivendo certas situações que não são legais para nós? Por que será que se a gente ouve tanto, não há cura, não há transformação? Se nós estamos ouvindo. Ele está dizendo que a fé vem pelo ouvir. Mas como você e eu temos ouvido ao Senhor? De que forma nós nos achegamos à casa do Senhor e de que forma nós estamos ouvindo? Então, nós temos que ouvir como? Então, se não entendemos, ele disse aqui, se não entendemos o que ouvimos, não compreendemos nada. Se não entendemos de que forma estamos ouvindo, o que é que estamos ouvindo, não compreendemos nada. Você já prestou atenção? Tem pessoas que ela se converte ou até nasce, em berço evangélico, a vida inteira nos caminhos do Senhor, ouvindo a palavra do Senhor e nada muda na vida dela? Já prestaram atenção nisso? E tem pessoas que a gente vê chegando com pouco tempo e é transformada de uma hora para outra. Vocês já perceberam isso? Isso tem a ver com o ouvir, a forma como nós ouvimos. No sábado agora que passou, nós fizemos um curso, e os pastores, nós vamos fazer um curso sobre liderança, e eu sentei o tempo todo do lado de uma senhora, de uma moça, porque ela tinha mais ou menos a minha idade, então é moça, de uma moça do meu lado, era uma moça do meu lado, ela sentada do meu lado assim. A única coisa que eu fazia quando eles falavam alguma coisa lá, às vezes eu olhava para ela e fazia aquela cara de espanto, meu Deus. Mas em nenhum momento eu perguntei o nome, em nenhum momento eu busquei intimidade, nada, em nenhum momento, só ali. Aí passou o café da manhã às 10, depois passou o almoço, meio-dia e pouquinho. Aí quando foi no café da tarde, o lanchinho da tarde, por um acaso eu a encontrei no banheiro e vi as mulheres perguntando para ela: e a sua menininha, e a sua filhinha, várias pessoas perguntando da filha dela: sua filha é uma graça, não sei o quê. Aí eu ouvindo, do lado lá e ouvindo. Quando nós sentamos de volta, ela já pegou o celular e já veio. Nos 5 minutos que faltaram ali do lanche, eu consegui, ela contou toda a vida dela, nos 5 minutos. Ela mostrou a filha, que tem 3 anos, aí ela contou, ela mostrou a casa que ela está construindo, e aí ela contou o seguinte: quando ela teve uma fase do casamento que eles se separaram ali, mas ela casada, o marido atraía, o marido usava drogas e bebida. Ela falou que era um trabalho, era trabalhoso. Ela falou que ela trabalhava das 2 às 10 e às vezes ela chegava em casa 10 e pouco, 11 horas, o marido nem em casa havia chego. E ela falou assim que por muitas vezes, ela falou assim que o dinheiro dele era roubado, não era, acabava com tudo. Ela não aguentou aquilo que ela fez, ela foi para a casa da mãe com um filho. Então ela tem um filho de 17, um de 10, na época não tinha essa de 2 anos. Então ela foi para a casa da mãe com um filho e a outra filha. E disse que ficou ali um tempo, ela se converteu.
Aí ela levou o marido para a igreja, ele se converteu. Faz 3 anos que ele foi batizado. E aí ela foi mostrando o que Deus fez. Ela mostrou a casa, mora em frente onde eu moro, lá, assim, o bairro em frente onde eu moro. Ela mostrou a casa. Quem conhece a casa do Luan? É pequenininha a casa do Luan, não é? É um monstro de casa, que tem uns 3 andares. É naquele nível a casa deles. Ela falou assim: nós temos 2 carros, uma moto. O filho tem 17, ela está abrindo uma loja virtual para o filho. Ela trabalha, ela foi mandada embora de onde ela trabalhava, e hoje ela faz, o marido é pedreiro, e ela faz limpeza em casa. Ela acha casas para fazer limpeza. Ela tem 2 carros, uma moto, não sei o quê. Quanto tempo que seu marido se converteu, filha? 3 anos. 3 anos. Quando nós estávamos indo embora, terminou o culto, vamos para o carro. Aí o carro dela estava primeiro que o meu. Ela falou: meu carro aqui. Uma Export daquelas novas, tá? Aí eu pergunto assim: puxa vida, mas eles acabaram de chegar na vontade do Senhor. O que aconteceu para Deus mudar a história deles de tal forma que de traidor, de que traía a esposa, de que não tinha nada, que vivia sendo roubado, eles estavam sendo honrados? E eu não estou dizendo que só ter é honra, eu estou dizendo a felicidade daquela mulher. Todas as pessoas na igreja dizendo: cadê a gatinha da sua filha? Porque é uma família abençoada, uma família que vive aquilo. Por quê? Porque ela chegou, porque ela amando o marido, porque ela vivendo com filha adolescente sozinha, ela se rendeu e se prostrou e começou a ouvir o Senhor. E quando trouxe o marido, porque perdeu a família, ele passou a ouvir a palavra de Deus. Ele passou a ouvir de verdade o que o Senhor tinha para a vida deles, e eles estão vivendo aquilo que o Senhor tem. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: nós temos que nos analisar. Nós temos que ver como é que está a nossa vida, de que forma está a nossa vida. Quanto tempo nós estamos nos caminhos do Senhor? Quanto tempo nós estamos ouvindo a verdade dEle? E as coisas estão sendo mudadas na nossa vida? Estamos sendo curados, libertos? Porque, querido, só de eu olhar para trás, eu já tenho que glorificar o Senhor, porque aquela vida para mim, aquela vida que eu tinha era péssima. Então eu já tenho que glorificar o Senhor, porque eu já não sou mais a mesma, porque eu não estou vivendo da mesma forma, não vivo mais naquele engano, porque era terrível você ter que achar que o mundo te deve alguma coisa. Eu vivia achando que o mundo me devia algo, eu vivia olhando para baixo, porque o mundo me deve algo, eu tenho que achar 50 reais no chão, alguém tem que deixar o dinheiro cair para mim. Eu achava que todo mundo me devia alguma coisa. Como é horrível viver de migalhas, como é horrível viver de enganos. E só de se achegar aos caminhos do Senhor, o Senhor tirar essa trave dos nossos olhos e mostrar assim: ó, grandes coisas eu tenho para você. Se você vai ter carro ou não, se você vai ter casa própria ou não, não é isso. Mas é saber que assim, ó, não é mais a mesma pessoa, não é mais a mesma vida, não é mais da mesma forma. E aquela mulher toda feliz, né, toda feliz, ela vai limpar a casa de alguém, chega de Export lá. Ela para aquele carrão lindo, com isso, filme, com tudo. Que eu falei: gente, eu olhei o dela assim, olhei mais para frente, cadê o meu mesmo? Que eu nem achava o meu. E ela toda feliz lá, entrando no carro, virando, e toda feliz. Por quê? Porque Deus mudou a história dela, mudou a história de vida. Porque o marido estava lá, enquanto ela estava fazendo o curso, o marido estava cuidando dos 3 filhos, e lá, ó, fazendo, porque ele trabalha durante a semana para alguém, é pedreiro na casa de alguém, mas de domingo é ele que faz a casa dele. É ele que está lá construindo, é ele que está fazendo com zelo e cuidando da família. Então é isso que nós temos que buscar. Nós temos que olhar para a nossa vida e falar assim: será que eu estou ouvindo verdadeiramente o que o Senhor tem? Será que eu estou vivendo aquilo que o Senhor tem? Será que eu realmente estou ouvindo, ou eu estou escutando e as coisas estão passando de qualquer forma? Então nós precisamos entender isso. E uma coisa eu digo para você: a culpa, se você não está vivendo aquilo que o Senhor prometeu, não é do pastor e não é de quem está ministrando aqui. Sabia disso? A culpa não é de quem traz a palavra. Porque olha o que a Bíblia fala aqui, deixa eu ver onde é que está. No 28, a terra por si própria produz o grão. Sabe quem é a terra? Eu e você.
A semente é a palavra de Deus, mas a terra é o nosso coração, a terra é a nossa mente. E é o que Jesus está falando? Que nós, por si próprios, vamos dar frutos. Será que a gente está dando frutos? Será que a gente está ouvindo a palavra do Senhor e a gente está fazendo com que isso crie frutos? Com que as pessoas enxerguem em nós essa vida de frutos? Então nós precisamos entender, a terra por si só frutifica. O problema é de como nós estamos ouvindo. Esse é o drama. Como é que nós estamos ouvindo? A sua expectativa determina o que você vai viver. De que forma você chegou aqui hoje? No penúltimo dia de agosto, de que forma você chegou? Qual foi a tua expectativa? Quando você estava tomando banho, se trocando, se arrumando para chegar aqui, qual foi a expectativa que você trouxe? Com que expectativa você se chegou aqui? Glória a Deus, hoje eu vou à casa do Senhor, eu vou ouvir o que o Senhor tem para minha casa, para mim, para minha família. Glória a Deus, eu vou chegar lá e olha, esses problemas que eu vivi essa semana inteira, olha, aí chega para os problemas e fala, fulano, ciclano, fala para o problema, nomeia e fala assim, ó, a hora que eu chegar lá, a minha expectativa é que eu vou ouvir a palavra de Deus, e vocês vão ficar aqui, vocês não voltam comigo. Qual é a expectativa que você se achegou aqui hoje? O problema é que às vezes a gente vem sem expectativa nenhuma. Eu venho para cumprir uma escala, venho porque tem que vir, porque senão a pastora vai ligar e perguntar, você não está vindo? Ô, querida, não está vindo nos cultos, não está buscando. Às vezes a gente deixa com que as pessoas cuidem da nossa vida espiritual, sendo que o maior interessado somos nós. Então quando a pastora liga, ou o pastor liga para falar, não tá, querido, não está indo à igreja? Glória a Deus, porque eu estava sendo bem relapso com a minha vida. Glória a Deus que Deus me enviou para falar isso. Porque a diferença é o que nós ouvimos, não é o que eles ouvem. É o que nós ouvimos, da forma como nós ouvimos, nós precisamos entender isso. Então qual é a expectativa? De que expectativa você se achega à casa do Senhor? Como você tem ouvido? E Jesus, ele estava falando aqui por parábola. Toda vez que Jesus andava, toda vez que Jesus estava, 3 tipos de pessoas estavam com ele. Foi o que eu coloquei ontem e coloquei hoje no grupo. 3 tipos de pessoas estavam sempre à volta de Jesus: os discípulos, a multidão e os opositores, aqueles que estavam contra ele. Todos estavam fazendo o quê? Ó, bem próximo de Jesus, assim, ó. Todos estavam ouvindo, mas todos tinham a mesma intenção em ouvir? Todos queriam ouvir a mesma coisa? Todos se achegavam a Jesus com a mesma intenção? Não. A multidão, o que ela fazia? Se a gente for, como eu li essa semana todinha ele, eu já estou quase que, falei, Jesus, mostra aqui, olha no 3, olha no 3, eu vou ler para você, não precisa nem voltar, no 8, quando ouviram a respeito de tudo que ele estava fazendo, muitas pessoas procedentes da Judéia, de Jerusalém, de Idumeia, das regiões dos outros lados do Jordão e dos arredores de Tiro, de Sidom, foram atrás dele. Pessoas vindo de tudo quanto é lugar atrás dele. Mas por quê? Porque ele faz milagres, porque ele cura, porque aquele que se achega cego volta enxergando, aquele que se achega surdo volta escutando. É por isso que as pessoas estavam, a multidão estava atrás dele, porque queria o que? Os milagres, o que ele podia fazer. Ele fala, tem uma parte que ele fala assim, que nem ele nem os discípulos conseguiam nem comer, de tanta multidão que ficava atrás dele. Mas por quê? Pelo aquilo que ele podia dar, só pelo aquilo que ele podia dar. E os opositores o tempo todo estavam atrás dele, ainda fazendo pergunta, para conhecer mais a Cristo? Não, porque eles queriam condená-los, eles queriam achar um motivo para condená-los. Então ele ficava só ali de ouvido para falar assim, o que nós vamos usar contra ele? E os discípulos, eles ouviam por quê? Eles ouviam porque eles queriam aprender, porque eles seriam o quê? Os sucessores dele. Quando Cristo não estivesse, assim que ele foi, que ele reapareceu, porque olha, eu vou te dizer, a gente dá trabalho para Jesus pra caramba, a gente dá muito trabalho. Se você ler Marcos inteirinho até o 9, os discípulos davam trabalho, porque ele falava assim, mas como é que a gente vai alimentar esse povo? Aí Jesus falava para assim, filho, a gente não acabou de multiplicar um pão, a gente não acabou de multiplicar o peixe, como assim vocês não estão acreditando? Que fé é essa? Quando Jesus morre, ele ressuscita. Quando chega a mulher, olha só como Jesus é. Quem vai primeiro lá para ver que Jesus não estava mais lá? Mulher. Naquela época, mulher tinha voz?
ninguém ouvia a mulher e acreditava na mulher. E quem vai lá e fala assim, ó, Jesus não está mais lá, ele ressuscitou a mulher. E quem não acreditou nela? Os discípulos, os próprios que andaram com ele, que ouviam que ele dizia o tempo todo, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar, não acreditavam nele. Os próprios que andavam, os próprios que tinham intimidades com ele. Então nós precisamos tomar cuidado se nós não estamos assim, andando com o Senhor, dentro da casa do Senhor, e sem intimidade nenhuma, sem entender quem ele é. Nós precisamos reconhecer isso, nós precisamos parar e olhar isso. Então cada um deles estavam ali. Então agora é o momento que nós vamos nos analisar. Agora nós vamos conhecer no profundo quem são essas pessoas que caem no meio do caminho, no meio do espinho. Nós vamos nos analisar. Então é o tempo de nos analisar. Não sou eu que vou te analisar, é você que vai se analisar, porque você não pode sair daqui, eu não posso sair daqui crendo desta forma que eu estou nesse nível. Então nós vamos entender aqui. Então agora nós vamos nos analisar que tipo de ouvinte nós somos. Presta atenção, no primeiro ouvinte, à beira do caminho, no 15, que ele fala assim, algumas pessoas são como a semente à beira do caminho, onde a palavra é semeada, logo que a ouvem, Satanás vem e a retira a palavra nelas semeadas. Então nós precisamos entender, o que é esse ouvinte à beira do caminho? Sabe o que é beira do caminho? É o lugar onde passa muitas pessoas. Eu não sei se onde você mora, onde você trabalha, onde você já morou, tem um tipo de viela. Quem é que já passou por alguma viela? Que a viela era um lugar onde tinha mato e que as pessoas passam. Eu morava, que para ir de uma rua para outra tinha que dar uma volta muito grande. Aí o povo fez uma vielinha no meio do mato. Conforme eles foram passando, o que acontecia? Aquela terra foi ficando batida e dura. Já viram uma viela como é? E não volta a crescer. O mato não cresce mais ali. É esse o crente à beira do caminho. É aquele que tem o pensamento, você está dentro da igreja, está semeando a palavra, mas você está pensando nos seus problemas lá em casa. O que eu vou fazer para pagar aquela conta? Esse é o crente à beira do caminho. Como é que eu vou resolver esse problema? A sua mente está tão pesada, tão pisoteada com problemas, que você não consegue ouvir a palavra do Senhor e deixar ela criar semente. Já está tão ali marcado, é tanta gente passando, é tanto problema, é tanta situação passando, que a palavra vem, a palavra é uma grande bênção. Você chora, você regozija, você cai, você se rende, mas logo vem a preocupação de novo. Logo vem, e agora? O que eu vou fazer? Como é que nós vamos resolver esse problema? Esse é o ouvinte beira do caminho. Então nós precisamos entender isso, que a palavra não entra porque tem muitos pensamentos passando na mente. Está ali, ó, a mente ligada no 220, a mente lá, ó, é a mente a mil, mente cheia. Está dentro da igreja, mas pensando nos problemas. Tanta coisa acontecendo e a palavra não entra. Às vezes a gente ouve a palavra, vem aqui, glória a Deus, fala, nossa, essa falou comigo. Aí a hora que sai ali fora, vai, começa a conversar, começa a rir, começa a se divertir. Não estou dizendo que isso é ruim não, porque eu também gosto de conversar, gosto de me divertir, gosto de sair para comer, gosto de tudo isso. Mas aí às vezes o inimigo proporciona isso para que o quê? Você não medite na palavra. E aquela palavra vai e não tem semente sobre a tua vida e não cresce. Então nós precisamos ver se nós não somos esse ouvinte beira do caminho, uma mente pisoteada, que sai do culto e não deixa fermentar, não deixa entrar, a palavra não vem e não cria semente. Satanás vem e rouba, porque é tanta coisa passando. Eu falei para o Éder, essa noite foi difícil para mim, meu Deus, eu não conseguia dormir. E aí eu ficava pensando tanta coisa. Primeiro eu orei, falei assim, meu irmão, se eu não estou conseguindo dormir, aqui é para orar, né? Então vamos orar. Aí você termina de orar, a gente já não tem mais nem para o que orar, o que eu vou falar. Era tanta coisa que eu falei para ele assim, eu estou esse crente à beira do caminho nesse momento. Minha mente estava ali 220. Aí veio a gata ainda, sai lá do quarto dela e deita em cima da minha perna. Aí você não consegue dormir. Eu não queria atrapalhar ela, porque ela estava conseguindo dormir, aliás, né? Alguém estava dormindo entre eu e a gata, era ela. Então eu não queria mexer, porque eu não queria acordá-la. Então eu não sabia se eu mexia, fiquei. Aí fui lá para cima do Éder, lá assim. Aí eu acordei ele, falei, ai Éder, a gata está nas minhas pernas, estou tentando tirar a perna. E tirei a perna, fiquei no cantinho. E a gata roncando, o Éder roncando. Daqui a pouco vem a Valentina.
Aí vem a Valentina, mãe, quero dormir com você. E entrou ali. Gente, eu fiquei na beirinha. E minha mente ficou a mil ali, ó. Eu falei, gente, daqui a pouco eu tenho que acordar. Vou chegar na igreja com o olho todo inchado. Vou dormir no meio do culto, todo daquele jeito. Porque eu estava ali, meu pensamento a mil. Porque eu não conseguia dormir, não conseguia fazer nada. Então essas situações elas acontecem, mas nós temos que o quê? Saber lidar. Nós temos que lutar. Quando vem esse pensamento para tentar roubar a atenção no culto, tentar roubar a atenção da palavra, num louvor que você está ouvindo, ou em casa assistindo alguma coisa, nós temos que lutar contra essa semente de Satanás. Nós temos que lutar contra essa tentativa dele de roubar essa palavra. Então, nós precisamos nos analisar se nós não estamos assim, com essa mente pisoteada dentro da casa do Senhor. Aí vem, fica 2 horas, fica aqui, louva, adora e volta da mesma forma, sem crer e sem viver. Esse crente à beira do caminho não deu frutos. O segundo ouvinte, terreno pedregoso, lá no 16 ele fala assim: outros, como a semente lançada em terreno pedregoso, ouvem a palavra e logo a recebem com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesma, permanecem por pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandonam. Então esse é o segundo ouvinte, terreno pedregoso. A palavra cai na terra e até começa a nascer, mas vem o sol. O que é o sol? A perseguição. Vem a traição, vem os enganos, vem a mentira, vem situações que você fala assim, mas eu estou dentro da casa do Senhor, eu estou dentro da igreja, por causa da palavra, porque você acredita que nunca ninguém vai vir contra você, porque você está na casa do Senhor, e por causa disso, vem o diabo e rouba essa semente, vem e tira essa semente, porque não tem raiz. Então as angústias, as perseguições, o abandono, a pessoa fica sem raiz. Sabe por que ela fica sem raiz? Porque é o crente domingueiro, aquele que vem e só abre a Bíblia aqui na igreja, só abre a Bíblia quando o pastor fala assim, então vamos lá, Salmo 127, aí abre a Bíblia, só conhece a Bíblia aqui, não tem intimidade com o Senhor. Quando nós ouvimos só a palavra que alguém foi alimentado, né? Quando o pastor vem aqui, ele vai trazer aquilo que o Senhor alimentou ele. Essa palavra, o Senhor me alimentou. Eu tive que buscar no Senhor para Ele me alimentar. Estou trazendo. Você tem que buscar aquilo que o Senhor tem sobre a tua vida. O alimento que o Senhor tem. Como é que você vai ter o alimento que o Senhor tem sobre a tua vida? É você e Ele. Intimidade. Só intimidade consegue fazer com que toda semente dê fruto. É só intimidade com o Senhor. Nós precisamos buscar intimidade. Então a pessoa que não busca intimidade sozinho, que fica, né, só se alimenta daquilo que lhe dão, não busca meditar na palavra, ela vai o quê? Não vai criar raiz. O diabo vem e rouba a palavra que foi dita. Então a palavra não cria raiz. Então nós precisamos entender isso. Nós precisamos gastar tempo com a palavra. Nós precisamos. É cada um de nós. Sabe por quê, queridos? Vai chegar o dia que como foi ministrado, vai chegar o nosso dia. Será que o Senhor vai saber quem nós somos? Porque Ele não sabe quem nós somos quando o pastor vai lá e está orando pelas ovelhas dele. Ele sabe quem nós somos quando nós estamos orando e falando com Ele. Quando alguém fala assim, sabe tal pessoa? Não sei se foi hoje, o Éder perguntou, você sabe tal pessoa? Não. Não. Eu não sei. Ele sabe, alguém que ele viu, ele ouviu, não sei. Eu só vou saber, só vou ter intimidade de andar junto. O discipulado é isso, é intimidade, é andar junto. Até esses dias aqui dentro de Marcos eu vi, e depois eu vou trazer para nós, não num culto, mas no momento, quem é discipulador, eu vou trazer isso. É assim, é coisa de meia hora. O que é o discipulado? O que o discipulado tem que trazer nas nossas vidas? Porque o discipulado é isso aqui, é Jesus andando com eles, andando com os discípulos. Os discípulos acertaram o tempo todo? Não, erraram e erraram muito, mas ele estava ali, ele ouvia e ensinava, ouvia e ensinava. Toda vez que você ouvir falar de parábola, como aqui no 4 é todinho parábola, ele só está falando de a parábola da semente, a parábola, a candeia, tudo aqui é parábola. Quando ele está falando de parábola, ele está ensinando como é o reino. Ele está dizendo assim, o reino
reino de Deus é comparado ao semeador. Nesse momento ele está dizendo, o reino de Deus é comparado ao semeador. Se você não souber ouvir, você não vai viver. Se nós não soubermos ouvir, nós não vamos viver. A semente não é de qualquer jeito. Você não vai lá e joga a semente e ela dá o fruto. Precisa de cuidado. Eu vejo lá meu pai e minha mãe, o quanto eles gastam tempo e dinheiro indo buscar esterco, indo buscar terra. E pergunta para a Valentina que cor de terra que é que você põe nas plantas. Ela sabe, porque tem que ser, diz ela, que tem que ser terra escura. Eu nem sei disso, mas ela falou que tem que ser terra escura. Tem que ter uma forma de você plantar para dar o fruto. Tem que ter. E essa forma é quem plantou, é você com ele. É só nós com ele. Não é ouvindo o que alguém tem para dizer, mas Senhor, o que o Senhor tem para dizer. O que o Senhor tem para dizer para mim. Então nós precisamos entender isso. Terceiro ouvinte, entre os espinhos, está lá no 18. Ele fala assim: outros ainda, como a semente lançada em meio aos espinhos, ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações desta vida, o engano das riquezas, os anseios por outras coisas, sufocam a palavra, tornando-a infrutífera. Então, o ouvinte entre os espinhos, ouvem a palavra, mas a fé é sufocada pelos amores desta vida. Quando você ouve a palavra, você sabe o que você precisa mudar na sua vida, sim ou não? Quando a gente ouve, a gente é confrontado. Cada vez que a gente ouve, a gente abre a Bíblia, é para ser confrontado. Nós somos confrontados pela palavra de Deus. Então, você sabe o que você precisa mudar. Muitas coisas, quando eu me acheguei aos caminhos do Senhor, não foi homem que disse para mim que eu tinha que mudar. Eu cheguei do mundão, né? Ninguém na família era cristã, nada. Então eu cheguei namorando uma pessoa do mundo. Então a gente, quando namora alguém do mundo e a gente não tem os princípios, a gente faz as coisas do mundo. Mas não foi os pastores chegarem em mim e falaram: querida, você não pode fazer mais isso. Você não pode mais se relacionar sexualmente com ele. Não foi. Foi a palavra de Deus. Eu ouvi a palavra de Deus. O que eu fiz? Eu me ajoelhei. Lembro até hoje o cômodo da casa, a casa onde eu morava, porque eu mudava muito, era outra coisa. Porque eu era levada pelo vento, a gente mudava, a minha família mudava demais, porque não tinha semente enraizada dando fruto. Então a gente mudava muito. Então eu lembro a casa, que é lá onde a Valentina estuda, onde é a escola da Valentina. Eu lembro de eu colocar o joelho no chão e dizer assim para o Senhor: Senhor, eu amo demais essa pessoa. Fecha aí. Amo demais. Eu gostaria de viver com ele até o resto da minha vida. Eu gostaria de casar, eu namorava, e ficar com ele o resto da minha vida. Porque eu amo demais. Mas eu não quero fazer nada contra a tua vontade. Eu não quero continuar pecando. Eu não quero continuar desta forma. Então, Senhor, se ele se converter e for vir para os caminhos do Senhor, eu aceito. Mas se ele não se converter, Senhor, tira ele de perto de mim. Mas eu lhe peço algo: tira ele de perto, porque se ele continuar aqui em Cotia e eu em Cotia, eu vou continuar pecando, porque eu amava demais. Eles tinham 3 empresas aqui em Cotia. Tinha um sítio em no Imbu, tinha casa de praia, tinha não sei o que. Sabe o que aconteceu com ele? Eles perderam tudo. E sabe para onde eles foram? Para a Bahia. Voltaram para a raiz dele. Mas não pensa que foi porque eu orei e eu fui ruim que ele perdeu tudo, tá? É porque uma aliança que o pai dele fez no passado com uma empresa, a conta veio. A conta veio. E veio quando eu orei. Veio naquele momento. Então ali eu entendi, é o Senhor levando ele embora. E ele foi morar na Bahia com a família. Perderam tudo, só ficou a casa. Hoje ele mora aqui em Cotia, hoje ele voltou, mas glória a Deus, hoje eu estou curada, né? E hoje eu entendi o porquê, porque com certeza nós estaríamos fazendo a vontade do Senhor, com certeza. Então, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas. A gente precisa orar e buscar, a gente precisa ter essa intimidade. E Ele ouve. Pode ter certeza que Ele ouve, mas é você que precisa falar. Você não tem que chegar e falar assim: irmã, você está em intercessão, então ora por mim, porque minha vida está tão difícil. Você tem que orar e falar assim: você não quer vir junto orar? Porque você, é a sua vida, é a sua terra, é a semente colocada no seu coração, na sua mente. Então nós precisamos buscar isso, então nós precisamos entender isso. Então ouve a palavra, mas a fé é sufocada pelos amores da vida, não quer mudar.
tem que mudar demais. Eu não quero isso, eu gosto de ter, eu gosto do dinheiro, eu gosto de viver bem. A pessoa gosta e ela não quer, porque ela tem que abrir mão, ela não quer abrir mão. Entre abrir mão do Senhor e abrir mão das riquezas desse mundo, ele prefere abrir mão do Senhor e fica com as riquezas desse mundo. Prefere ter, prefere viver. Quantas pessoas você não conhece que prefere estar e fala assim: não, eu sou crente, eu estou nos caminhos do Senhor, mas prefere ter, prefere buscar as coisas que o mundo tem para oferecer. É feliz com as coisas, não é feliz com o Senhor. Então nós precisamos entender se nós não estamos trocando o Senhor com as riquezas desse mundo. Eu lembro do Herbert, uma vez, que uma ministração que veio para confrontá-lo. Se você perdesse tudo hoje, tudo, você continuaria servindo ao Senhor? Ele foi a pessoa mais fiel a ele mesmo, mas ele pegou a Bíblia dele, colocou debaixo do braço e foi embora, porque ele falou: se eu perdesse tudo hoje, eu não seria feliz. Estou mentindo? Mas ele está onde? Onde o Senhor falou: vem, filho, você vai estar onde você tem que estar. Então nós precisamos ser sinceros diante do Senhor. O que é que te faz feliz? O que é que te faz feliz? Nós precisamos entender isso. Então, ouve a palavra, precisa de mudança, mas não consegue mudar, porque os amores falam mais altos. Tem tanta coisa que ama nesse mundo que fala muito mais alto do que o Senhor. E eu vou te dizer, os louvores hoje foram, de bater, de mostrar assim: queridos, nós somos a noiva. Nós somos a noiva e Ele está voltando. Você pode buscar tudo o que for nesse mundo, você pode ter o que for nesse mundo, mas é o Senhor, é aquilo que Ele tem. E a gente acha que a morte é o final. Não é a morte, a gente não tem que ansiar pela morte. Jesus volta logo, porque é a volta dele que a gente tem que ansiar, porque é nessa hora que todo mundo vai estar frente a frente com Ele. A gente tem que ansiar por isso, para que Ele venha. A gente tem que ter esse encontro, a gente tem que se adornar, a gente tem que ser a noiva mesmo, a gente tem que desejar ser a noiva. Nós precisamos disso. As coisas desse mundo, se fosse o suficiente, gente, a Hebe era a pessoa mais feliz do mundo, que tinha muito dinheiro, muita riqueza. Aí você vai lá, pega na internet, morre, todo o dinheiro, não pôde fazer nada. Até o menino que morreu lá é cristão, não lembro, o nome dele é muito difícil de falar. É cristão, nunca falou nada para ninguém, mas a morte vem, ela chega. Não tem um lugar que você vai lá assim com o seu dinheiro e fala assim: deixa eu comprar a cura para o câncer. Não existe. Então, se não existe as curas das emoções, não existe a cura da carne, então que tem a cura da nossa alma. É a única cura que nós podemos ter, é a cura da alma. Isso é no Senhor. Isso é no Senhor. Chegou um homem, um jovem cheio de dinheiro perto de Jesus e falou assim: o que eu preciso fazer para ganhar o reino? Eu quero o reino. Ele tinha tudo, todo o dinheiro ele tinha. Aí Jesus começa a falar assim: bom, você bem sabe, porque Jesus estava frente a um homem que conhecia, que respeitava, honrava pai e mãe, porque ele falou assim: você bem sabe que tem que honrar pai e mãe, que não pode roubar, matar, você sabe. Ele falou: isso tudo eu já faço mesmo, estou ótimo, estou feliz. Então tá. Ele era esse ouvinte entre espinhos. Então vende tudo que você tem, dá aos pobres. A riqueza, as coisas que o mundo tem para oferecer falaram mais alto, e ele fez o quê? Foi embora. Nós precisamos nos analisar. E por último, o ouvinte boa terra, no 20. Ouvinte boa terra, ouvem a palavra, aceitam-na e dão uma colheita de 30, 60 e até 100 por um. Ouvinte boa terra, ouve, recebe a palavra e frutifica. Ouvem, obedece e frutifica. O resultado, para eu saber se eu sou esse crente boa terra, o resultado é se eu estou dando fruto. O que é dar fruto? O fruto que sai da minha vida, que é gerado na minha vida, culto após culto, alimenta alguém? Alguém é alimentado pelo aquilo que eu ouço? Então venho na igreja, escuto falar de amor, durante a semana eu derramo amor. Venho à igreja, escuto falar de bondade, durante a semana as pessoas são alimentadas de bondade. Eu consigo alimentar as pessoas chegam perto de nós e elas têm do que comer, elas têm o que tirar,
de nós vai sair o fruto que vai alimentá-las. É isso que nós precisamos entender. Então, o resultado de tudo é o alimentamos alguém. Como é que eu sei se eu sou boa terra? O resultado do que você ouve durante o culto alimenta alguém. A palavra sai através de você, dos seus poros sai palavra, porque Jesus era 100% homem nessa terra, mas a palavra saía dele. Tinha momentos que os discípulos iam buscar comida e trazia, e ele falava, não, meu alimento é aqui, ó. Meu alimento é direto com o Pai. E eles estavam preocupados com as coisas dessa terra, eles estavam preocupados com o alimento. Nossa, estava conversando com uma mulher, como é que pode? Então você vê os discípulos muitas vezes ali preocupados com as coisas desse mundo. E Jesus falava, até quando? Até quando nós vamos viver dessa forma, preocupados com as coisas desse mundo? A gente muitas vezes é hipócrita. O justo vive pela... Qual é a nossa fé? No início do mês eu falei para o Éder assim, Éder, eu vou ministrar no último culto do mês. Eu quero dar o testemunho do teu emprego lá, no último culto do mês. Porque é a medida que eu falei, é nessa medida que eu vou. Estava desempregada até aqui, é nessa medida que eu vou. Eu quero dar o testemunho desse fruto. Eu quero dar esse fruto, eu quero dizer assim, né? Estava desempregado. Então eu falei para ele, tá nessa comigo? Porque ele tem que estar comigo, ele precisa crer nisso, né? Então eu quero dar esse testemunho no último dia, dizer assim, o Éder estava desempregado, ele não está mais. E vim nessa proporção, vim nessa. Eu falei, é isso que eu quero dizer. E aí a gente orando essa semana, ainda falei para ele assim, Senhor, ele vai ter o direito de escolha. Aí acabou com a gente o direito de escolha, né? Então, Senhor, dê para ele, dê para o seu filho o direito de escolha. Aí veio as duas empresas, uma já dizendo assim, já me dá todos os documentos, já me manda, qual é o seu endereço, porque eu quero saber onde é que você vai fazer o exame médico, né, o exame lá admissional, quase não sai, então me dá esse daí, mas ele queria outra. Então, gente, aí você fica assim, meu Deus, um falando assim, já entrega já, a gente quer você, e olha só, de que condição, tem que ter inglês, tem que ser inglês fluente. Seu inglês é fluente? A gente quer você. A gente quer você, eles falaram. Aí veio a outra empresa, que é essa que ele queria. Aí ficou lá assim, né? Eu espero essa. Aí eu falei, gente, como a gente tem que orar, a gente tem que fazer o negócio direito, né? Porque o Éder falou assim, você ainda jogou para cima de mim, porque quem estava orando era eu, né? Quem orou, eu perguntei para ele assim, porque eu já estava toda, eu li Marcos, eu já estava toda com a palavra na ponta da língua, na ponta do pé, no fio de cabelo, eu já estava com a palavra toda ali. Então eu falei para ele, quem vai orar? Aí ele falou, eu. Aí ele, quando ele falou que era ele, eu comecei, Senhor, em nome de Jesus, porque eu queria orar. Eu perguntei só por educação, mas eu queria orar, né? Eu queria, porque eu estava lá assim, Senhor, vamos lá, Jesus, de que jeito, aqui ó, tenham fé em Deus, era o que eu falava para ele, tenham fé em Deus, eu asseguro. O que quer dizer eu asseguro? É Jesus dizendo para mim e para você, eu asseguro. Eu não sei qual é o teu problema, eu não sei qual é a situação, mas eu asseguro a cura, eu asseguro o emprego, eu asseguro a transformação, eu asseguro. Não é homem, é Deus. E dessa forma a gente orou. Éder está aqui, ó, tenham fé em Deus. A gente tem que descobrir a vontade de Deus. Perguntei para ele, a vontade de Deus é que o homem supra a sua família, sim ou não? Então, não é a vontade de Deus que ele tenha um emprego? É a vontade de Deus que o homem venha e supra a igreja com seus dízimos, sim ou não? Então não é a vontade de Deus que ele tenha um emprego? Então descobrimos a vontade de Deus, pronto. Então tá lá, tenham fé em Deus. Eu asseguro que se alguém disser a este monte, levanta-te e atira-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim lhe será feito. Só que a gente é muito mimimi, a gente fica muito esperando, muito. E eu vou dizer uma coisa para você, como Deus é perfeito. Quando ele foi mandado embora, nós pegamos um valor e falou assim, esse valor é para a gente nos suprir durante o tempo que você vai estar desempregado. Esse valor deu para pagar até agosto as contas. Setembro ele já está trabalhando. Então, queridos, é ele dizendo para mim e para você, eu asseguro.
É Ele que está dizendo. Só que você precisa ter uma aliança com esse que assegura. Você precisa saber a vontade dEle. Porque quando Ele diz assim, eu asseguro que você pedir em meu nome, eu vou fazer. Ele não está dizendo assim, ó, pode pedir o carro que você quiser, a casa que você quiser, a praia que você quiser. Não, Ele está dizendo coisas para o reino. Você tem que analisar a tua vida, tem que analisar as coisas daquilo que vai tocar o reino, aquilo que vai alimentar alguém. Porque egoístas somos se tudo que pedimos é só para nós. Nós temos que alimentar alguém, as pessoas precisam ouvir. Eu quero alimentar alguém para dizer assim, ó, está desempregado, querido, vem aqui. Está aqui, ó, a palavra de Deus. É assim que nós alimentamos, conhecendo a palavra de Deus. É a palavra que liberta. Ouvir a palavra que muda toda a nossa história. Nós precisamos entender isso. Não é me ouvir porque eu vou falar só besteira, mas é ouvir a palavra de Deus. É confrontar, é ser confrontado com a palavra de Deus. Então olha só essa pergunta, se a semente está lá dentro, vai dar fruto. Se na tua vida não está tendo frutos, é porque a semente do Evangelho não está dentro de você. É simples assim. É simples assim que nós temos que nos analisar. As pessoas estão sendo alimentadas, porque se estão sendo alimentadas é porque a semente do Evangelho está dentro da minha vida. As pessoas que chegam perto de mim estão sendo alimentadas, ela chega chorando, mas ela sai de outra forma. É porque a palavra, porque a semente do Evangelho está dentro de mim. Mas se a pessoa vem chorando e chora, você só chora com ela, não tem uma palavra para alimentar, é porque a semente do Evangelho não está aí. Então nós precisamos ver que tipo de terreno nós somos. Qual a expectativa que você chega? Vou te ensinar uma coisa. Qual a expectativa que você chega na casa do Senhor? Se você chegar aqui na casa do Senhor buscando Ele, com esse copinho, você vai levar embora esse copinho de fé. Se você chegar aqui com essa expectativa, Senhor, a minha expectativa é desse tamanho hoje. Oh, glórias! Senhor, a minha expectativa é desse tamanho. Você vai levar. Se a tua fé está dizendo que a sua expectativa é desse tamanho, você vai levar desse tamanho. Se a tua fé e a tua expectativa for desse tamanho, você vai chegar, Senhor, está aqui, ó. Está aqui, ó. Não estou falando besteira, palavra para isso. O que você tem na sua casa para mudar a história da tua casa, para não morrer de fome nem você nem os seus filhos? Tem um óleozinho lá, né? Uma botijinha de óleo. Então vai nos seus vizinhos, porque sabia que ela não tinha fé para isso, para tudo isso. Vai nos teus vizinhos e pega balde, bacia, pega tudo. A quantidade, a expectativa que ela chegou na frente dele, a expectativa que aquela mulher chegou no profeta, foi o que foi suprido. Quantos baldes teve lá? Foi a quantidade suprida. Foi a quantidade suprida. Se você chegar com pequenininho, você vai sair com pequenininho. Se você chegar com grande, você chegar com uma caixa d'água, você vai sair com uma caixa d'água. Porque é Ele, não somos nós, é Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele conhece o nosso mais profundo íntimo. Ele sabe como você se achega a Ele. Pois esse é o tempo de nós aprendermos a ouvir. Esse é o tempo de nós analisarmos e entendermos qual é a vontade do Senhor sobre as nossas vidas. Esse é o tempo. E a minha pergunta para encerrar: que tipo de ouvinte eu e você somos? Como nós estamos chegando à casa do Senhor? Qual a expectativa que você tem chegado perante o Senhor? Porque é essa expectativa que você vai levar para a tua casa. É dessa fé que você vai viver. É dessa forma. Se coloca de pé. Se coloca de pé e diga ao Senhor: qual é a tua expectativa diante dEle nesse dia? Qual é a tua expectativa? O que você espera do Senhor? O que você espera viver do Senhor? Quais são as promessas que você deixou morrer porque a tua fé estava muito pequena, a tua expectativa estava muito pequena? Peça para o Senhor trazer à tona. Peça para Ele trazer à tua mente. Peça para Ele trazer à existência aquilo que não existe, para que você possa viver desta forma. Busque sair hoje com uma expectativa mudada, transformada, porque Ele quer mudar a nossa história. Ele quer que a nossa casa seja suprida. Ele quer que sejamos curados, transformados. Ele quer. E nós queremos? Senhor, em nome de Jesus, Pai,
Nos colocamos diante de Ti, Senhor, neste momento, Pai. Nos colocamos diante de Ti, Paizinho, mostrando a Ti, Senhor, quais são as nossas expectativas. Paizinho, se até agora nós estávamos com as nossas expectativas muito falhas, muito pequenas, Pai, muda a nossa história no dia de hoje, Pai. Renova as nossas forças para que nós possamos sair daqui, Senhor, diferentes, Pai. Senhor, em nome de Jesus, se até o dia de hoje nós estávamos ouvindo só o que alguém dizia, mas não aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, que nós possamos buscar a Tua verdade que liberta, Pai. Senhor, abra os nossos ouvidos para entender e compreender, Pai, para que Satanás não venha roubar, Senhor, a semente que o Senhor tem lançado nos nossos corações, Pai. Ah, Senhor, muda a nossa história, nos levanta para viver um tempo novo, Pai. Ah, Senhor, nos fortalece, nos faz nova criatura, Paizinho, nos faz viver tudo aquilo que o Senhor tem de propósito para nós. Ah, Paizinho, faz a nossa expectativa ser das maiores. Faz no Senhor chegar à Tua presença com caixas d'água, Pai, buscando mais de Ti, Paizinho. Que a nossa fé seja para alimentar, que as pessoas que se acheguem a nós, Paizinho, possam ser alimentadas, Paizinho. Que nós possamos servir aqueles que se chegam perto de nós. Que tudo aquilo que o Senhor tem de propósito, tudo aquilo que o Senhor disse que nós iríamos fazer, coisas grandes e maiores, que nós possamos fazer, Paizinho, em nome de Jesus. Aleluias. Aquele que começou a boa obra em minha vida é fiel, Ele é fiel, não descansará, não desistirá, enquanto não houver terminado. Não vivo do que vejo, mas vivo do que creio. Sim, Ele é fiel, sim, Jesus é fiel. Eu não morrerei, antes viverei todo o bem do Senhor aqui na terra. Se ouvir e creres, nós vamos viver todo o bem do Senhor aqui na terra e lá no céu, porque é o que Ele tem sobre as nossas vidas. Você crê nisso? Você crê nisso? Você crê que você vai sair daqui hoje ouvindo o que o Senhor tem sobre a tua vida? Você crê que você não vai mais ficar ouvindo só o que tem para te dizer, mas o que Ele tem para te dizer? É Ele. Ele não disse para você amar as pessoas, só as pessoas. É primeiro lá, ó, ame lá, porque é de lá que vem todo o socorro. E ao próximo, amar ao próximo é ter o que alimentá-lo, é ter o que dar. Para eu alimentar, eu preciso ser alimentado primeiro. Amém? Levanta as tuas mãos. Vai na graça, na paz, na alegria do Senhor, que é a nossa força, em nome de Jesus. Amém. Aleluia.